Se você perguntar a qualquer pai sobre o seu pior pesadelo, a resposta será sem dúvida que é perder um filho ou filha. Essa dor é eterna, e nenhum pai deveria enfrentar uma tragédia tão terrível. Infelizmente, às vezes isso acontece. A morte não faz distinção de sucesso ou riqueza. Ela simplesmente chega, levando embora a pessoa mais importante da vida de alguém. Cada um desses pais, conhecidos e admirados por tantos, enfrentou o abismo da perda, sendo arrastados pela dor avassaladora da ausência de seus filhos. Suas jornadas de luto mostram que, não importa a posição social ou a fama, a dor da perda é universal e imensurável. Nesse vídeo vou mostrar alguns famosos que perderam seus filhos em circunstâncias trágicas. Sylvester Stallone. Sage Stallone, o primeiro filho de Sylvester Stallone, foi encontrado morto em sua casa em 2012. Ele tinha apenas 36 anos. A morte de Sage foi um duro golpe para o ator, que havia conseguido reconstruir o relacionamento com ele após passarem por momentos difíceis. As suspeitas da época eram de que o garoto havia tido uma overdose, o que deixou Sylvester Stallone bastante chateado. O astro chegou a pedir que respeitassem a memória do seu filho. When life hits you pretty hard, you can either just... Porém, em seguida, a autópsia revelou que Sage havia sofrido uma parada cardíaca por causa de uma doença congênita. Sage chegou a trabalhar com o pai em alguns filmes como Rocky V de 1990, onde ele interpretou Rocky Jr. Okay, so maybe I'll wise up someday too. E Daylight, de 1996. Mike Tyson. O ex-campeão peso-pesado de boxe Mike Tyson foi imensamente bem-sucedido dentro do ringue, porém a sua vida pessoal sempre foi repleta de tragédias. Para começar, Tyson perdeu a mãe muito jovem e foi preso por agressão sexual, para citar algumas. Mike Tyson havia se aposentado do ringue de boxe quando viveu sua maior tragédia. Em 2009, Exodus Tyson, a filha de 4 anos de Tyson, morreu em um hospital de Phoenix, no Arizona. A menina estava brincando em uma esteira em sua casa quando foi acidentalmente presa pelo pescoço em um cabo com uma espécie de laço que estava pendurado no equipamento. Infelizmente, todas as tentativas de reanimá-la foram em vão, e a garota não sobreviveu. Tyson, conhecido por ser durão, não conseguiu esconder sua dor e ficou incapaz de falar sobre a morte trágica de sua filha sem chorar. Ele admitiu ter usado cocaína por uma semana após a morte dela. Keanu Reeves. Conhecido por ser a estrela mais humilde de Hollywood, o ator canadense tem uma lista impressionante de realizações profissionais que se estendem por várias décadas. Ele é mais conhecido por interpretar heróis de ação com a intenção de salvar o mundo. No entanto, a vida pessoal do ator é muito mais complicada do que filmes com finais felizes. Reeves experimentou tragédias pessoais extremas que o deixaram mudado para sempre. Também enfrentou várias perdas pessoais em sua vida, incluindo a morte de sua filha Ava. No final dos anos 90, Keanu se apaixonou pela atriz Jennifer Syme e ela logo engravidou de sua primeira filha. Entretanto, a criança nasceu morta após 8 meses de gravidez. A tensão decorrente da tragédia acabou levando ao fim do relacionamento do casal, mas continuaram amigos. Porém, em 2001, um ano e meio depois, passavam poucos minutos das 6 da manhã, quando Jennifer Syme perdeu o controle de seu Jeep Cherokee em uma das principais avenidas do norte de Los Angeles, na Califórnia. Depois de bater em 3 carros estacionados, Jennifer capotou várias vezes até ser atirada para fora do veículo. De acordo com as autoridades, teve morte imediata. No dia anterior, Jennifer tinha encontrado com Keanu Reeves em um restaurante em São Francisco. No entanto, naquele momento, nenhum deles era capaz de saber que aquela seria a última vez que estariam juntos. Mais grave do que isso, nenhum deles poderia sequer estar perto de adivinhar que Jennifer iria ser enterrada em breve ao lado da filha, Ava. Keanu lutou com a perda, e desde então ele voltou sua dor para a atuação, inclusive com seu personagem problemático de 2014, John Wick. Robert Plant. Em julho de 1977, o filho de Plant, Karak, morreu com 5 anos de idade, vítima de um raro vírus estomacal, enquanto Plant estava envolvido em uma turnê do Led Zeppelin nos Estados Unidos. A turnê e o show daquela noite foram obviamente cancelados. De volta à Inglaterra,
Plant cogitou abandonar o Zeppelin para passar mais tempo com a família, a esposa Maureen e a filha mais velha Carmen. Chegou a se candidatar para uma vaga de emprego como professor em Sussex, na Inglaterra. O vocalista também afirmou a Rolling Stone que largou as drogas no exato momento em que recebeu a notícia. Eu perdi meu garoto. Eu não queria estar no Led Zeppelin. Eu queria estar com a minha família. Parei de tomar qualquer coisa naquele mesmo dia. O Led Zeppelin sobreviveu mais 3 anos entre altos e baixos até a morte de John Bonham, em 1980. Um ano antes, em 79, Plant e Maureen tiveram mais um filho chamado Logan, o que com certeza ajudou a superar a perda de Carac. John Travolta. Travolta pode ser um dos maiores nomes de Hollywood, ganhou fama durante a década de 70, estrelando sucessos de bilheterias como Os Embalos de Sábado à Noite e Grease nos tempos da brilhantina. Mas o ator teve que lidar com uma vida pessoal devastadora e dolorosa. Em 2009, Jet Travolta, o filho mais velho de 16 anos de John Travolta e Kelly Preston, faleceu durante as férias da família nas Bahamas. Ele teve uma convulsão e bateu a cabeça na banheira, e todas as tentativas de reanimação foram inúteis. Nascido em 92, Jet tinha um histórico de convulsões desde os 2 anos de idade e estava no espectro do autismo. John Travolta descreveu a morte de seu filho como a pior coisa que já aconteceu em sua vida. Em abril de 2022, a estrela de Grease compartilhou uma foto comovente de seu falecido filho, Jet, no que seria seu aniversário de 30 anos. Meu querido Jet, sinto sua falta mais do que as palavras podem dizer. Penso em você todos os dias. Feliz aniversário. Com amor, seu pai, escreveu Travolta no Instagram. Eles criaram a Fundação Jet Travolta, uma instituição de caridade que em parte financia assistência e apoio a crianças com necessidades especiais. A homenagem de Travolta a seu falecido filho ocorre 3 meses antes do aniversário da morte de sua esposa. Preston morreu com 57 anos em julho de 2020, após uma batalha contra o câncer de mama. Prince era alguém que parecia ter sua vida em ordem. O pequeno grande astro era praticamente adorado por milhões e com canções como When Doves Cry, Kiss, Purple Rain e I Wanna Be Your Lover em seu currículo, é fácil imaginar que o músico estava pronto para uma vida feliz e produtiva. Infelizmente, não foi exatamente isso que aconteceu com Prince. Durante seu casamento com Maite Garcia, que era a sua dançarina reserva, tiveram um filho chamado Amir, nascido em 96, mas a alegre história logo tomou um rumo sombrio, pois o bebê sofria de uma condição rara e grave chamada Síndrome de Pfeiffer e faleceu 6 dias após o nascimento. A ex-esposa de Prince, Maite Garcia, descreveu a tristeza e o choque que se abateram sobre eles com a morte do bebê. De acordo com as memórias de Garcia, a gravidez teve algumas complicações, mas o casal optou por não fazer intervenção médica para rastrear condições genéticas. Em 21 de abril de 2016, Prince Rogers Nelson foi encontrado morto em um elevador após uma overdose acidental de fentanil em sua casa e estúdio de gravação em Paisley Park, em Chanhassen, Minnesota. Ele tinha apenas 57 anos. Eric Clapton. O guitarrista britânico, cantor e compositor de rock e blues, é considerado um dos guitarristas mais influentes e bem-sucedidos da história do rock. Clapton ficou em segundo lugar na lista dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos. Conor, filho de Eric Clapton, tinha apenas 4 anos quando, em março de 91, o músico foi buscar o menino na casa da mãe, Lori Del Santo, onde ele vivia, em Nova York, pertencente a um amigo da mãe de Conor. Foi a primeira vez que Clapton ficou responsável pelo filho sozinho. O nascimento de Conor e o desejo de ser um bom pai foram fundamentais para Clapton se recuperar da dependência química. No entanto, no dia seguinte, quando Clapton foi buscar Conor novamente, aconteceu uma tragédia. O menino caiu de uma janela aberta do 53º andar e não sobreviveu. A música Tears in Heaven, presente no álbum Unplugged de Clapton, expressou a sua dor pela perda do filho. Depois de se isolar por um período, Clapton voltou a trabalhar e escrever músicas. Eric Clapton
revelou em recente entrevista que sofre de neuropatia periférica, doença que afeta o sistema nervoso, os movimentos de pés e mãos e provoca dificuldade para tocar guitarra. Entre as causas possíveis da neuropatia periférica está o consumo excessivo de álcool e o abuso de drogas. Paul Newman. O ator e diretor Paul Leonard Newman, cuja carreira emplacou na segunda metade da década de 50 e um dos grandes símbolos sexuais dos anos 60, casou-se pela primeira vez em 1949 com Jacqueline Witt. Até 1957, eles tiveram um filho, Scott, e duas filhas, Susan e Stephanie. Em 1958, casou-se com sua segunda esposa, Joanne Woodward, e tiveram 3 filhas, com quem permaneceu casado por 50 anos até sua morte. Scott e as suas 2 irmãs foram morar com o pai e tinham um bom relacionamento com Joanne. Mas a vida de Newman foi marcada por uma tragédia pessoal. O ganhador do Oscar perdeu tragicamente seu único filho e o mais velho, Alan Scott Newman. Scott era ator e dublê de cinema e televisão. Após sofrer um acidente de motocicleta, ele precisou tomar analgésicos para aliviar o desconforto dos ferimentos. Também aceitou uma oferta de ajuda psiquiátrica, paga por seu pai. No entanto, na noite de 19 de novembro de 78, em Los Angeles, Califórnia, ele misturou Valium com álcool e outras drogas e acabou falecendo de overdose, com apenas 28 anos de idade. Paul abriu o Scott Newman Center para ajudar a prevenir o abuso de drogas em homenagem a seu falecido filho. Conseguiu ficar sem doações por 30 anos, mas infelizmente fechou as portas em 2013, pois não conseguia mais se sustentar. Paul Newman morreu de câncer de pulmão em 2008 com 83 anos. Esses pais famosos enfrentaram a perda com coragem, encontrando maneiras de honrar a memória de seus filhos e de seguir em frente, apesar da dor que permanecerá para sempre em seus corações. Suas histórias também podem servir de exemplo para que todos nós abracemos a empatia e o apoio mútuo diante da adversidade, oferecendo nosso carinho e compreensão a quem passa por momentos tão difíceis. Que essas histórias sejam um lembrete poderoso de que todos estamos interligados na jornada da vida e que mesmo os mais famosos e talentosos entre nós compartilham a mesma humanidade e vulnerabilidade. Que possamos aprender com essas experiências e cultivar a compaixão e a solidariedade, pois em última análise, somos todos iguais perante o desafio da perda e da superação. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários.